Então, continuando, seguindo mais ou menos a mesma linha de pergunta, como você sabe, aqui no Brasil, nós temos uma grande comunidade que gosta da Escola Austríaca de Economia. E eu gostaria que você comentasse George Reisman, que tentou escrever um grande livro conhecido como Capitalism, onde ele tentou integrar as ideias do objetivismo na Escola Austríaca de Economia. E como uma questão complementar, por que é tão difícil ver as pessoas aplicando o objetivismo em outras áreas, fora da filosofia? Então, você vê que muitos anos, ao longo do tempo, muitas pessoas terminaram assim. Você não ouve falar delas, como elas aplicaram esse conhecimento que obtiveram fora da faculdade, nas suas vidas como um todo. Eu não concordo com isso. Eu acho que é bem evidente, Alex Epstein, com o seu trabalho em energia, com fossil fuels, né, com os combustíveis fósseis, mas talvez a coisa mais importante que temos é Higher Ground Education, que é uma escola, é uma rede de escolas, talvez a maior rede de escolas Montessori dos Estados Unidos e do mundo, e ela é gerida por ex-alunos do OC. São 10 ou mais, eu acho. E há outras iniciativas educacionais. Então, as pessoas estão fazendo isso, aplicando objetivismo, especialmente em educação, que talvez seja um campo mais importante. Mas é necessário ter escala. E para ter essa visibilidade cultural, nós temos que ter mais de 1000 pessoas formadas e grandes celebridades, né? Mas dado o número de graduandos que tivemos, mais ou menos 100, creio que estamos nos dando bem na questão da visibilidade. E lembre que muitos deles internamente focaram, estão realmente ensinando pessoas. É uma questão de números. Então, eles servem de professores também. Então, muitas pessoas estão aplicando essas ideias em muitos campos. Não tivemos pessoas assim aplicando essas ideias na economia. Isso é uma vergonha. O Rob Tarr, que não publica muito, ele não é muito ativo, ele talvez seja o que mais conheça em ligar essas duas coisas. E o George Reisman é fantástico. Ele sabe de economia, o livro é um livro gigante, mais de 1000 páginas, é uma enciclopédia. Eu creio que não seja lá muito bem escrito, mas traz muito conhecimento. É uma tentativa de integrar objetivismo e escola austríaca. Infelizmente, ele comete alguns erros na integração, que remetem à questão do entendimento do objetivismo. O seu principal erro é que ele aceita a metodologia de Mises, que é muito racionalista. Ele aceita uma metodologia que é um pouco separada da realidade. Então, ele é racionalista nesse processo. E creio que, bom, mas no geral, ele é o único que temos hoje, um economista austríaco e objetivista que escreveu muito sobre o tema. É uma consequência de aceitar uma metodologia incorreta e por isso que o livro tem alguns problemas. Mas não deveríamos jogar o livro fora por isso, porque tem muito valor. E eu gostaria de dizer que há muito trabalho a ser feito ainda. A economia austríaca parece ser a correta, sim, mas precisamos que, infelizmente, muitos economistas austríacos foram seduzidos por Rothbard e subjetivismo moral, anarquismo e muitas ideias ruins.
Mas por trás disso está uma fundação sólida em economia. E acho que o que precisamos fazer é que precisamos trabalhar numa base filosófica sólida para a escola austríaca, mostrando como ela se integra ao objetivismo. E o Robitaille fez algum trabalho nesse sentido, mostrando a questão do valor subjetivo de Mises e Menger, especialmente Mises, é consistente com a visão de valor objetivo de Rand, e que os dois são conceitos muito parecidos e que não se contradizem. Mas é preciso muito mais disso. É legal que as pessoas tenham interesse, né, em economia austríaca, é uma boa escola de pensamento. Infelizmente, é que junto com a economia austríaca boa, eles adotam uma filosofia ruim, que se baseia na anarquia, que tende a ser subjetivista, ou tentam adotar religião, filosofia kantiana ou qualquer filosofia que se tem por aí, e eles adotam essa filosofia e acabam adotando a economia certa. Mas não é possível ter sucesso dessa forma. Você não se beneficia na sua vida, na verdade, porque você só luta na economia e a filosofia não serve para nada na sua vida. Então, a filosofia é muito mais importante que a economia, é muito mais fundacional, impacta mais a vida do indivíduo. E eu gostaria que os austríacos levassem Rand mais a sério. E eles precisavam fazer isso, porque eles estão perdendo por causa disso. Imagina se Mises e Hayek, e talvez outros, e Friedman e outros grandes economistas de 50 anos atrás tivessem levado Rand a sério, promovendo ela como a filosofia da liberdade. O mundo seria um local totalmente diferente. Uma das grandes tragédias do século XX, uma das grandes tragédias é que grandes intelectuais da época não levaram Rand a sério. E isso precisa mudar. Espero que alguns desses economistas austríacos mudem isso.